Por que o Brasil é considerado o país do futebol? Hoje, vamos mergulhar na história, na cultura e na paixão que transformaram o Brasil em um símbolo global desse esporte. O futebol no Brasil não é apenas um esporte, é arte, identidade e emoção. Desde as peladas de rua até as grandes finais de Copa do Mundo, ele está presente em cada canto do país. Mas como o futebol se tornou tão importante? O que fez do Brasil o maior símbolo desse esporte? É o que você vai descobrir agora. Tudo começou em 1894, quando Charles Miller, um brasileiro de ascendência britânica, trouxe as primeiras bolas de futebol e um livro de regras ao país. Educado na Inglaterra, ele aprendeu o esporte na escola e, ao voltar, organizou as primeiras partidas em São Paulo. O primeiro jogo registrado aconteceu em 1895 entre trabalhadores da São Paulo Railway e do Gas Company, ambas empresas britânicas. Com o tempo, clubes começaram a ser formados, como o São Paulo Athletic Club, fundado em 1888, e outros como o Fluminense, fundado em 1902, no Rio de Janeiro. Em 1902, aconteceu o primeiro campeonato oficial, o Campeonato Paulista, consolidando o futebol como esporte organizado no Brasil. Inicialmente, o futebol era restrito às elites. Mas aos poucos, o esporte conquistou as camadas populares, principalmente devido à sua simplicidade. Tudo o que era necessário era uma bola, mesmo que improvisada com meias ou panos. Nos subúrbios e favelas, o futebol florescia, transformando-se em algo verdadeiramente brasileiro. O Brasil participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo em 1930, no Uruguai. Porém, foi em 1958 que o país se destacou ao conquistar seu primeiro título mundial na Suécia. Comandado por craques como Pelé, que tinha apenas 17 anos, e Garrincha, o Brasil mostrou ao mundo sua habilidade única de jogar futebol com alegria e espontaneidade. O estilo de jogo brasileiro, conhecido como ginga, é inspirado pela diversidade cultural do país. Ele carrega influências africanas, como os movimentos da capoeira, misturadas à criatividade e improvisação. Esse estilo se destacou no mundo e virou a marca registrada do futebol brasileiro. O futebol não é apenas um esporte, ele está presente em diversas expressões culturais. A música País do Futebol de MC Guimê celebra o orgulho brasileiro. O dramaturgo Nelson Rodrigues chamava o futebol de A Pátria em Chuteiras. Filmes como Pelé Eterno imortalizam nossos ídolos e mostram como o esporte molda o imaginário coletivo do país. Pelé, o rei do futebol, é até hoje o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo: 1958, 1960 e 2 em 1970. Seu companheiro Garrincha, com sua habilidade desconcertante, encantou o mundo e foi peça-chave nas conquistas de 1958 e 1962. Na década de 80, Zico era o grande símbolo do futebol brasileiro. Na década de 90, Romário brilhou na conquista do tetracampeonato, em 1994. E, nos anos 2000, Ronaldo Fenômeno fez história ao liderar o Brasil ao pentacampeonato, em 2002. Por muito tempo, o futebol feminino foi ignorado no Brasil, mas isso mudou graças à luta de jogadoras como Marta, eleita 6 vezes a melhor do mundo pela FIFA. Hoje, Marta é um ícone, provando que o futebol é para todos. O futebol brasileiro enfrenta problemas como corrupção em federações, falta de investimento em categorias de base e perda de talentos para o exterior. Apesar disso, a paixão pelo esporte permanece viva. Jogadores como Vinícius Júnior e Rodrigo, que brilham na Europa, mostram que o Brasil continua sendo um celeiro de craques. As ruas, campos de várzea e escolinhas ainda são o ponto de partida para os futuros ídolos do futebol mundial. Desde a chegada de Charles Miller até os grandes craques da atualidade, o futebol no Brasil evoluiu para se tornar um símbolo nacional e mundial. É a alma de um povo que encontra no esporte uma forma de expressão, alegria e superação. O Brasil é considerado o país do futebol porque aqui o esporte não é só jogado, é vivido. Cada passe, cada gol, cada comemoração carrega a força e o coração de uma nação. O futebol brasileiro é marcado por rivalidades que transcendem os gramados. Clássicos como Flamengo x Vasco, Corinthians x Palmeiras e Grêmio x Internacional não apenas dividem torcidas, mas mobilizam cidades inteiras. Essas rivalidades nasceram das diferenças regionais e culturais, alimentadas pela paixão do torcedor.
Um dos clássicos mais emblemáticos, o Fla-Flu, começou em 1912 e já foi chamado de o clássico das multidões por reunir públicos recordes. O Grenal, disputado entre Grêmio e Internacional, é símbolo da rivalidade no Rio Grande do Sul, enquanto o majestoso, entre Corinthians e São Paulo, reflete o orgulho paulista. No Brasil, o torcedor não é apenas um espectador, mas parte ativa do espetáculo. As torcidas organizadas criam cânticos, bandeiras e coreografias que transformam os estádios em verdadeiros caldeirões. Exemplos como a Gaviões da Fiel, do Corinthians, e a torcida jovem, do Flamengo, mostram a força dessa conexão emocional. O futebol movimenta bilhões de reais no Brasil. Desde a venda de ingressos e produtos licenciados até os contratos de televisão e patrocínios, o esporte tem um impacto significativo na economia nacional. Clubes como Flamengo e Palmeiras, por exemplo, possuem orçamentos equivalentes a grandes empresas. Apesar do potencial econômico, muitos clubes brasileiros enfrentam dívidas e má gestão. A falta de transparência na administração é um problema crônico, mas nos últimos anos, iniciativas como a Lei do Profut e a transformação de clubes em sociedades anônimas têm trazido esperanças de uma gestão mais profissional. O Brasil é um dos maiores exportadores de talentos no futebol. Jogadores jovens como Endrick atraem a atenção de grandes clubes europeus. Embora essas negociações gerem receita para os clubes, também levantam questões sobre a perda de talentos precocemente. Em comunidades carentes, o futebol vai além do entretenimento. Ele é uma oportunidade de mudança de vida. Projetos sociais como Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro, e o Bola pra Frente, em São Paulo, usam o esporte para educar e transformar jovens em situação de vulnerabilidade. Ao longo da história, o futebol foi usado como instrumento político. Durante a ditadura militar, por exemplo, a conquista do tricampeonato em 1970 foi explorada pelo regime como forma de promover união nacional. Por outro lado, o esporte também foi palco de protestos, como o famoso gesto de Sócrates e do movimento Democracia Corintiana. A presença de jogadores negros e mestiços que enfrentaram preconceito no início do século XX mostra como o futebol reflete as lutas sociais do Brasil. Hoje, o esporte continua sendo uma plataforma para discutir temas como racismo, igualdade de gênero e inclusão. Com a chegada do VAR, árbitro de vídeo, e de ferramentas de análise tática, o futebol mudou drasticamente. Essas tecnologias geram debates acalorados entre torcedores, mas também contribuem para maior justiça nas decisões. Os clubes brasileiros estão investindo em centros de treinamento de ponta. Times como o Palmeiras e Atlético Mineiro possuem estruturas modernas para aprimorar o desempenho dos jogadores. Além disso, o uso de softwares de análise ajuda os técnicos a montar estratégias mais precisas. Hoje, os jogadores não são apenas atletas, mas também influenciadores digitais. Redes sociais aproximam os ídolos dos torcedores, mas também podem ser uma fonte de pressão. Clubes, por sua vez, usam essas plataformas para engajar suas torcidas e atrair novos fãs. O futebol brasileiro é mais do que títulos e gols. Ele representa a criatividade, a superação e a alma de um povo. Apesar dos desafios, o Brasil continua sendo o país que inspira o mundo com sua paixão pelo esporte. Que o futebol brasileiro continue a brilhar, dentro e fora de campo, e a mostrar que o jogo é muito mais do que um esporte. É um espetáculo, uma arte e uma celebração da vida. Obrigado por nos acompanhar neste especial. Viva o futebol, viva o Brasil!